Aninha Pinheiro e a gente está começando mais um Se Liga Feira. Aqui a gente sempre conversa sobre cultura, arte e experiências que conectam as pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre sensibilidade, afeto e encontro. O nosso convidado é Hudson Neves, que é estudante de letras na UFES, artista com formação em teatro no Cuca e idealizador do projeto Forró e Vinho, um espaço que vai além de dança e propõe conexões, acolhimento e troca. Seja muito bem-vindo, Hudson. Obrigado, Aninha. Muito obrigado. E que alegria estar aqui hoje, de verdade. Tô muito feliz. Tô muito ansiosa pra esse papo, gente. Eu amo forró, eu amo vinho, então a gente tá aqui em casa, né? Estamos em casa. Saber que você também é do teatro me deixa mais à vontade também. Nossa, é verdade. A gente tem muitos pontos de encontro aqui, né? Verdade. Eu vou começar falando sobre a sua trajetória, né? Você passa ali pela literatura, pelo teatro, como a gente falou, e agora também pela dança. Como é que essas linguagens, elas se encontram na sua vida? Pensando na área de letras, tudo começou ainda no ensino médio, professores super engajados e trouxeram essa esperança no meu coração de existe a possibilidade de mudar o futuro, a nossa realidade com a educação. E eu falei, poxa, eu quero ser parecido com essa professora, quero muito ser. E eu gosto muito de literatura, livros, séries, poesia. Aí eu falei, vou ser professor de português. E aí, pensando na literatura, hoje com a realidade de fazer estágios obrigatórios na UFES, eu observei que muitos estudantes acabam não consumindo tanto livros. Eu falei, já sei, eu quero muito fazer teatro, graças ao filme High School Musical, que me inspirou muito também. Eu tinha uma vontade enorme de fazer isso na adolescência. Muito bom. Eu pensei, vou fazer teatro, porque quando eu me formar, eu vou trazer essa literatura nesse formato também de teatro. Sim, muito interessante. Eu também sou formada em letras, né? Só que eu sou formada em letras com inglês, né? E quando eu era mais nova, eu sempre tive essa conexão com a arte de alguma forma. E aí isso foi só desenvolvendo com o tempo. Na minha cabeça eu ia ser escritora, entendeu? Por isso que eu escolhi letras. Eu também pensei em fazer jornalismo, né? Tentei fazer comunicação social uma época, mas eu falei, tinha passado em letras, eu falei, eu acho que pode ser por isso aqui, porque eu gosto de escrever, então talvez seja essa a minha área. E aí, nisso, tudo foi se encontrando. É muito interessante falar sobre essa área de linguagens e como tudo se conecta, né? A arte é uma linguagem, então a gente tá ali falando de letras, mas a gente também tá conectando tudo que a gente faz. Não tem como. Sim. Tipo, é impossível isso. E a arte e a linguagem, elas são vivas, né? Então a gente tá sempre aprendendo, desenvolvendo algo novo. Por exemplo, eu comecei na letras ali na faculdade, depois eu fui para o teatro e agora no forró, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer na vida. Nunca. Então eu gosto muito desse poder que a arte tem de transformar a gente e abrir essas possibilidades de caminhos para conhecer outras pessoas e também se conhecer. Eu acho muito importante. A gente já conversou aqui um pouquinho sobre isso do forró, né? Você falou que jamais tinha imaginado fazer isso na vida. Em que momento foi que o forró entrou nesse seu caminho e passou a fazer parte de você como uma expressão? Há 2 anos atrás eu conheci algumas pessoas que fazem aula de forró até hoje. E elas me apresentaram o forró e a primeira vez que eu dancei foi na Casa Noise. E aí eu vi como desafio. Eu falei, nossa, isso aqui é difícil demais, eu nunca vou conseguir. Eu dançava feito um poste. Sério, era muito, muito duro. Muito duro demais. Tinha um pouquinho de ritmo, porque eu sempre escutei muita música, mas dançar pra mim era algo impossível. Porque não sabia e era muito tímido. Sim. Muito tímido. Então, quando essa pessoa específica me apresentou o forró, eu falei, isso pode ser divertido. Sim. Vou fazer um experimental. Fiz uma aula experimental de verão durante um mês. Muitas aulas, um intensivão, que eles costumam chamar. Sim. E eu adorei os giros. Acho que a parte mais gostosa do forró são os giros dos passos, girar. Girar, era muito divertido. Os professores, eles são bem pacientes, compreensíveis. E a turma também, porque é uma turma inteira de iniciantes. Sim. Então tá todo mundo ali aprendendo juntos. Aquilo que você comentou, de aprender juntos com o outro. Eu nunca fiz aula de forró, né? E aí as minhas experiências com dançadores sempre foram com meu pai, né? Meu pai e minha mãe, eles dançavam quando eu tava na barriga da minha mãe.
E aí depois, né, eu acho que desde pequena meu pai sempre foi esse corpo dançante, ativo, alegre. Então eu sempre dancei com ele, o que eu não sei exatamente se dá pra nomear de uma modalidade de dança, aquilo que eu dançava com ele. E aí com o tempo eu percebi que meu corpo ele era muito pra esse lugar, né? Então ele simplesmente ia. E eu era muito facilmente conduzida pelas pessoas, vamos dizer assim. Então tudo que eu aprendi em forró foi dançando com as pessoas, assim, e indo, sabe? Eu jurava que você já tinha feito aula. Sério, eu jurava. Não, eu só vou mesmo. Aí o que o povo inventa, deixa meu corpo ir, entendeu? Bom, se permite. Mas eu tenho vontade de fazer aulas mesmo, assim, né? Aprender um pouco mais sobre aquilo que eu acabo fazendo naturalmente. É diferente, né? Quando você sabe o que você tá fazendo. Você fala, e a gente também falou aqui, que o forró é muito esse ponto de encontro, né? O que a dança representa pra você hoje? A dança, em primeiro lugar, pra mim, representa a liberdade. É muito bom sentir que meu corpo, ele pode se expressar e ser do jeito que ele é, sabe? Mesmo sendo alto, magro, um corpo gordo, baixinho, não tem problema. E pra mim, esse corpo cheio de liberdade é muito importante, significa demais. Poder ser mais afeminado ou ser mais engessado, tá tudo bem. Então, pra mim, hoje, a dança significa liberdade. Eu me sinto livre quando eu estou dançando. É muito divertido. E na parte dos giros é que eu me sinto livre mesmo. Fora as mil possibilidades, né? Às vezes você também pode ser, sei lá, uma outra persona ali dançando. Sim. E tem um pouco do teatro nisso aí também, né? É uma performance ali na hora da dança. Eu também gosto de imaginar isso. Falo, nossa, eu posso ser outra pessoa aqui também performando. E quando tem, nas avaliações principalmente, que o teatro, a gente aprende muito isso, mas no forró chega um momento que tem uma avaliação pra você mudar de nível. Sim. E é um momento que fica todo mundo muito nervoso, muito tenso. E eu gosto de imaginar que eu estou no palco. Sim. Não, eu tô no teatro agora, eu vou arrasar, eu vou dançar, eu vou me divertir. Então tem isso também da performance, de criar um personagem ali na hora da dança. É bem divertido. Eu sou zuqueira, né? Sou do Zuc. Fiz 3 meses de Zuc. Ai, é muito bom. Eu quero muito aprender mais. É muito bom o Zuc. Eu sou muito apaixonada, muito apaixonada. E lá, o que me coloca nesse lugar é o Jack and Jill, né? A gente chama de Jack and Jill, que é a competição. Sim. E assim, eu competi pela primeira vez ano passado. Mas sempre que eu posso, eu tô competindo por causa dessa sensação, desse desafio, desse lugar. E é uma performance mesmo, entendeu? É uma adrenalina, né? Nossa, uma adrenalina louquíssima. Eu fico imaginando que pra fazer o exame também é uma coisa bem parecida, né? Tem torcidas. A gente leva apito, aquele vuvuzela, fica todo mundo uma torcida vibrando para que o colega consiga passar. Que delícia. Parece campeonato, assim, sabe? Copa do mesmo jeito. É muito divertido. Só falta o cartaz agora e a camisa estampada com o rosto do colega. Não, eu amei. Isso deixa tudo melhor também, muito, né? muito melhor. Agora a gente vai pular um pouquinho ali pra falar sobre o forró e vinho, né? A gente tá falando aqui de várias coisas e esse projeto maravilhoso. Como é que surgiu essa ideia? Forró e Vinho, ele nasceu há mais ou menos 9 meses atrás. Quando eu entrei no forró, tem 2 anos. Então, foi um lugar muito novo. Eu não conhecia quase ninguém. E quando eu comecei a frequentar os bailes, eu passava muito tempo sentado, comendo, porque eu morria de vergonha de convidar as pessoas para dançar. Muita vergonha. E eu pensei muito nesse desconforto, porque eu estava aprendendo os passos e queria muito colocar em prática. Sim. Mas essa vergonha estava bloqueando essa minha vontade. E eu comecei a pensar e falei, poxa, por que não criar um projeto onde as pessoas vão se conhecer em algum lugar? E aí no futuro elas vão pra um baile e já vão ter um tipo de intimidade, um nível de intimidade maior. Então essa vergonha não vai existir tanto. E aí surgiu Forró e Vinho. Sim. Mas sendo bem honesto pra você, quando eu criei o Forró e Vinho, eu imaginei que só a minha turma iria participar, ou então 1 ou 2 pessoas de outras escolas topariam a ideia. Mas eu fico muito contente porque agora cresceu bastante. Sim. Positivamente, eu tô muito, muito feliz. E pra mim é uma surpresa enorme entender que esse espaço que o Forró e Vinho vem crescendo e ocupando nos lugares aqui na nossa cidade, porque ele nasceu lá no Parque da Cidade e atualmente estamos no Cuca, Sim. que é a minha casa. Então significa bastante pra mim. Mas ele nasceu desse desconforto de sou uma pessoa muito tímida, quero dançar, mas eu não conheço muitas pessoas que fazem forró. E agora, o que eu faço? Aí surgiu a ideia do Forró e Vinho. Nossa,
muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas compartilham dessa mesma sensação que você. E independente, às vezes, do tempo que você, inclusive, faz dança. Porque eu também sinto essa timidez até hoje, né? Dentro ali da minha bolha. Por mais que eu conheça as pessoas, por mais que eu esteja ali para aquilo, como todo mundo está no baile para dançar, né? Geralmente. Eu ainda me sinto envergonhada, tímida de chegar em alguém e chamar. Ainda tem esse lugar também, né? Que durante muito tempo foi colocado a mulher como o lugar de espera, né? Como se a gente realmente tivesse que esperar o líder, né? A pessoa que vai conduzir a gente, chamar a gente pra dançar. E não é bem assim. Então a gente tem refeito essa imagem, né? Desconfigurado um pouco essa ideia, mas ainda é difícil sair desse lugar, né? Eu ainda fico muito confortável no meu lugar, assim, esperando e tal, alguém vir. Mas é também por vergonha. No Forró e Vinho a gente fala muito sobre isso, sobre dança e gênero. Porque eu, por exemplo, me considero, né, um homem cis, mas a proposta do projeto é ter essa desconstrução de quem é o condutor, quem é o conduzido, quem vai convidar ou quem não vai convidar. Sim. Eu mesmo sou conduzido. Até hoje, em 2 anos, eu faço aula como conduzido. Pra mim é muito divertido. E nos nossos diálogos, nas conversas e durante os treinos que nós temos, existe uma dinâmica de que todo mundo que está ali presente precisa convidar no mínimo 3 pessoas que não conhecem para dançar. Então você, sendo condutor, conduzido, tem a obrigação de chegar no nosso treino e convidar outras pessoas. Para não ficar com aquela ideia de eu sou uma mulher, tenho que ficar esperando o rapaz vir me convidar. Porque não é esse lugar que nós queremos agora, sabe? A ideia do treino é a socialização, aprender, e não da paquera, de vou esperar alguém vir flertar comigo. Não é essa a ideia do projeto. Então tem essa dinâmica já com o intuito de quebrar essa timidez e essa barreira de vou ficar aqui sentado esperando alguém me convidar sempre. Vou querer saber aqui um pouquinho como é que funciona lá. Quando vocês marcam, né, um dia para poder fazer, geralmente existe esse momento de conversa e a música tá rolando pra quem dançar. É uma coisa de tipo assim, não, todo mundo vamos conversar aqui agora, porque tipo uma palestra. Ou não? Como é que funciona lá dentro? Como o nosso treino aberto, temos 2 modelos. Temos o treino aberto e o treino intimista. O treino aberto, durante as músicas, enquanto elas estão acontecendo, de vez em quando eu apareço ali, pego o microfone e anuncio: gente, não se esqueçam do nosso desafio. Convidem 3 pessoas que vocês não conhecem para dançar. Então a gente vai reforçando isso o tempo inteiro. Nosso treino hoje começa às 14 e vai até às 18. Eu devo falar sobre isso umas 30 vezes para reforçar, porque vem gente chegando ali o tempo inteiro. Então quem chega precisa escutar isso para entender como é que vai funcionar. Entendi. E o intimista? O intimista também tem esse desafio, mas por ser em um salão, um espaço menor, a quantidade de pessoas também é menor. Entendi. Então, o treino intimista precisa de uma inscrição. A gente reserva, aluga um salão de eventos, um salão de condomínio, e esse valor é dividido para as pessoas que se inscreveram. Entendi. E normalmente são as 70 primeiras pessoas que se inscreveram para o treino. Interessante também. Muito interessante. É muito bom. E a diferença assim, maior para mim do treino aberto e treino intimista é que o treino aberto acontece em um lugar público, não pode ter bebida alcoólica, não pode ter o vinho. E já o treino intimista pode ter vinho. Cada um leva o seu vinho e aí vira um rodízio de vinho, sabe? Eu estava aqui também curiosa sobre essa parte. E aí o vinho entra onde? Temos muito vinho no treino intimista, muito vinho. Eu já fiquei assim, querendo o treino intimista, né? Por favor, Aninha, venha para o treino intimista, você vai adorar. Hudson, a gente acabou de falar, né? Sobre afeto, gentileza, respeito, empatia. São coisas que são muito presentes, né? Não só no projeto, mas também na sua vida. Mas como isso aparece dentro da prática, né? Que vocês fazem no projeto? Tudo começa quando esse discurso é alimentado nas nossas redes sociais, seja no WhatsApp ou no Instagram. Porque já temos um grupo ali no WhatsApp com quase 400 pessoas, tem 395 membros. Então esse discurso do respeito, da diversidade, ele existe ali no WhatsApp e no nosso Instagram. Mas ele acontece na prática quando a gente vai para o treino aberto ou treino intimista e todo mundo se sente à vontade para ser quem é.
Então, você pode ter 80 anos, 90 anos ou 18 anos, você vai ser bem recebido. Você pode ser de qualquer gênero, qualquer religião, orientação sexual, que também vai ser recebido. É um discurso que está muito ativo e a gente costuma falar sempre sobre isso. Então, ele existe na prática e também na teoria. É muito massa. Pensar nesse contato que vem antes também, né? Antes e depois, não só ali, né? No momento presente do encontro. Então, eu também acho que isso faz muita diferença. Porque uma coisa é ali, né? No momento você falar e tudo mais, né? Mas quando isso é repetido o tempo inteiro, a gente cria esse hábito, né? Se torna muito mais natural para algumas pessoas que não é tanto assim, né? Também vai aprendendo com isso. Então, eu acho realmente que faz uma diferença muito grande quando isso é dito ali o tempo inteiro, conversado o tempo inteiro, né? Precisamos dessa constância para entrar, de fato, na mente, na cabecinha das pessoas e elas entenderem que esse espaço ele foi desenhado para todo mundo. Então, independente da sua idade ou da cultura que você existe, que você tem hoje, você precisa chegar nesse espaço que é o forró e vinho, sabendo respeitar as diferenças. E o lugar de conforto também. Quanto mais a gente consegue abraçar isso, né? A gente se sente mais confortável. E aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando antes. É óbvio que eu vou querer voltar para o lugar que eu me sinto confortável, né? Então, realmente, eu achei tudo. Que bom. Isso aí é extremamente importante. Muito. E é importante para mim também. É um lugar que, além de proporcionar isso para outras pessoas, eu quero me sentir assim também, sabe? À vontade e com vontade de continuar fazendo o projeto. Parte de você também muito das coisas, né? Você falou sobre o afeto ser uma coisa muito sua, sobre ter partido inicialmente da sua timidez. Sim. E muitas pessoas, elas sentem essas coisas, né? Mas é muito, muito interessante quando a gente transforma isso em algo, né? Em ação. Então, no seu caso, você sentia todas essas coisas e você falou, não, acho que eu vou fazer um projeto aqui. Nem que seja aqui, né? Com os meus colegas de turma, vou encontrar com eles, vou tentar aqui fazer algo para eu me sentir mais confortável nesse lugar. Quando a gente sai das ideias e vai pra ação, a gente vê o quanto que tantas coisas podem ser feitas, né? Muitas coisas. Eu gosto de pensar, inclusive ontem eu postei sobre isso, eu gosto muito de pensar que toda dor, toda tristeza, ela pode ser transformada em arte, sabe? Então, essa angústia, essa insegurança, essa timidez, ela também pode ser transformada em arte. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. Eu concordo também. A gente vai falar agora um pouquinho de educação, né? Que a gente já falou tanto de dança. Queria saber um pouco dessa sua formação, né? Você é formada em letras, como a gente falou. E a educação, ela também passa por esse viés da dança, do forró. Você dá aula? Atualmente não dou aula, mas já fiz alguns estágios em escolas públicas. Então, atualmente eu sou estudante de letras, me formo em dezembro, estou ansiosíssimo, muito ansioso. O momento do caos aí. Pra falar a verdade, quem já passou por isso sabe que é o momento do caos, viu? Eu tô muito feliz, muito realizado, sabe? Eu tô contando os dias que, nossa, tá chegando o momento, tá chegando, falta pouco. Mas a educação, pra mim, ela significa muita coisa. Significa dar autonomia, dar poder para as pessoas, principalmente a questão do senso de criticidade. Eu acho que é muito importante desenvolver isso nos nossos alunos hoje. Eu sei que eles têm uma ferramenta ali que dá muitas opções, eles têm um acesso muito fácil, que é o celular, a internet, e isso é muito bom. Mas eu quero muito ser esse professor que é amigo dos alunos, que ensina com gamificação, mas que traz a realidade atual que nós estamos vivendo. Sim. E que existe a possibilidade dessa mudança. Do mesmo jeito que aconteceu comigo alguns anos atrás. Quando a professora Railda Neves conseguiu plantar essa sementinha no meu coração, sabe? Então eu quero muito poder fazer isso. Então a educação pra mim, ela é muito importante. É o sonho da minha vida. Então, adoro teatro, adoro forró, mas ser professor de escola pública é tudo que eu quero. Nossa, eu pensava aqui enquanto você falava sobre o quanto que é difícil, né? A gente hoje em dia estar tendo tanta dificuldade, assim, né? De encontrar pessoas que são apaixonadas pela profissão, né? Pelo ser professor. E o quanto que isso faz diferença em sala de aula, no chão da escola.
Então, todos os professores que são apaixonados pelo seu ofício, eles realmente fazem uma diferença significativa na vida dos seus alunos. Eu não queria ser professora inicialmente, né? Eu acho que a educação, ela me escolheu e acaba me escolhendo ao longo da minha vida de um jeito muito específico, assim, né? Eu sempre falo, não, acho que agora eu vou ficar ali só pra arte, porque eu sou artista, sabe? Eu quero viver de arte. Eu acredito muito que a educação, ela transforma, como a cultura também transforma. Não dá pra fantasiar, achar que é o mundo ideal, que tá tudo perfeito, não. Eu acredito muito que os professores, eles merecem ser mais reconhecidos, valorizados, ganhar um salário justo, mas os professores que são apaixonados pela sua profissão, eles conseguem, além de ensinar gramática, literatura, ensinar outros valores. Outros valores. Então, a arte, ela pode estar presente ali também dentro da sala de aula. Seja com forró, seja com teatro, ela pode estar presente sempre. E transformar essas vidas. Principalmente alunos de escolas públicas. Com certeza. Quando eu era mais nova também, ali no meu processo inicial, eu pensei muito, né, nesse lugar da educação pública. Eu trabalhei na educação particular muito pouco, né, na minha vida, assim, mas que eu sempre tive esse objetivo, né, de vivenciar pelo menos um momento da minha vida a educação pública, porque era isso que era o meu desejo, era fazer uma transformação ali, né? E ainda mais quando a gente fala de língua inglesa, né, no meu caso. Porque é tão distante, né, muitas vezes da realidade deles, e eu ouvi tanto isso. Não tem um professor de inglês que não tenha ouvido isso, né? Tipo, eu vou usar inglês pra quê? Se eu não vou nem sair do país. Mas, assim, nesse lugar, né, de como o inglês foi transformador pra mim, mesmo nunca tendo saído do país ainda, eu poderia fazer essas pessoas enxergarem isso também, sabe? Que é um caminho, sabe? Para diversos outros caminhos. Você já percebeu alguma transformação nas pessoas que passaram pelo projeto nesses 9 meses aí? Teve alguma história, algum momento marcante que você pudesse compartilhar assim com a gente? 2 momentos que são marcantes pra mim. Primeiro é quando uma pessoa chega, depois nas redes sociais, mandando mensagem: nossa, eu fui para o treino muito triste. Muito, muito triste. E depois do treino eu saí mais feliz, mais alegre e vou ter uma semana melhor. Porque temos esse momento da dança, mas temos também a mesa de lanche coletivo. Então é um momento que você se sente pertencente. É como se fosse uma mesa de uma grande família. Que cada um leva um pratinho. Essa é a ideia. Então, esse primeiro discurso da pessoa dizer que depois do treino saiu feliz. No dia que eu li no Instagram, eu fiquei, nossa, nunca tinha imaginado que alguém pudesse sentir assim tão bem. E um outro discurso que ficou muito forte pra mim foi quando outras pessoas do forró, que são veteranos, falaram que graças ao projeto as escolas se uniram mais. Então eu fiquei muito surpreso porque quando eu tinha idealizado, eu imaginei que só a minha turma iria participar, seria algo pequeno. Então, saber que outras pessoas estão se encontrando em casa depois, fazendo amizades, me deixa muito feliz. E a gente, aqui em Feira, né, pelo menos, eu acredito que o forró ele é muito forte, né? A gente tem muitas escolas de forró, a gente tem muitas pessoas que praticam, que gostam. E eu acho que cada vez mais tem crescido, né? Então, quanto mais conexões mesmo a gente puder fazer, melhor, porque é assim que o forró vai continuar sendo vivo, né? Nessa cidade. E fazendo história, né? Sim. Como o projeto já tá fazendo. Obrigado. E valorizando também a nossa cultura. Então, que venham outras escolas e que as pessoas que estão à frente das escolas ou que fazem aula de forró deixem o ego de lado e saibam valorizar a nossa cultura, porque a gente sai ganhando. Quando a gente valoriza a nossa cultura e a gente abraça o outro, mesmo sendo de uma escola diferente, de um nível diferente de forró, todo mundo sai ganhando com ele. Hudson, foi um prazer conversar com você. O prazer foi saber meu. Um pouquinho mais do projeto, né? Que eu conhecia, mas que agora é que eu tô sabendo de fato como é que ele funciona. Inclusive, estou muito ansiosa para poder fazer parte de um desses encontros, dessas práticas, né? Já queria muito, mas logo mais estarei chegando em um ou em outro, ou no aberto ou no intimista. Pode ter certeza que eu vou aparecer. Eu desejo muito sucesso também, né? Eu espero que esse projeto continue crescendo muito, que muitas pessoas conheçam, façam parte. De verdade, eu sou apaixonada pela dança. Eu acho que a dança transforma mesmo as pessoas e que
a gente possa ter muito mais ambientes como esses, né? Para encontrar, para aprender, né? Para se divertir. Momentos inesquecíveis. Para quem fala que feira não tem nada, feira tem tudo, minha gente. Tem muita cultura aqui. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença, por esse papo maravilhoso. A gente ainda vai conversar mais, você sabe. Obrigada, Aninha. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço e muito sucesso para você também. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. De verdade. Obrigada. Obrigado. E você aí de casa que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada. E você sabe, né? Semana que vem tem mais.